Opa, Felipe Fontoura por aqui falando do canal Dev Samurai e hoje eu estou nesse vídeo para falar dos 10 maiores erros que todo programador iniciante comete e, na grande maioria das vezes, comete sem querer. Então vamos começar falando do primeiro erro. Normalmente quando você está começando a programar, não é tão fácil, né, quanto escrever, desenhar, fazer qualquer outra coisa que você já sabia antes, algo novo que você precisa aprender. Então, normalmente a gente tem dificuldade ali com a linguagem, comando, é muita coisa diferente entrando na cabeça. Então, normalmente as pessoas acabam focando muito na linguagem de programação em si e esquece o mais importante, que é o que? O conceito, é a base. Por que que isso é tão importante? Porque se você sabe muito bem um conceito, e quando eu estou falando de conceito, por exemplo, estruturas de decisão, estruturas de repetição, ok? If, else, while, for, são consequências dessa base. Então, se você sabe muito bem essa base de estruturas, linguagens e algoritmos, vai ficar muito tranquilo você aprender qualquer outra linguagem que você precisar. Então, como é que vai funcionar? Vai funcionar meio que um dicionário. Então, como você sabe o conceito, você sabe normalmente uma ou outra linguagem, não precisa ser o expert, mas você já tem uma boa noção. E daí, quando você for aprender a próxima linguagem, vai ser como se fosse um dicionário, do tipo, essa daqui funciona desse jeito, e essa daqui, então, funciona desse outro, e você consegue comparar de uma forma bastante tranquila. Isso vai acontecer ao longo da sua carreira, e você não vai ficar só preso a uma linguagem, você vai ter que entender de diversas outras tecnologias, até para que você possa resolver o problema de uma forma bastante interessante, não só com alguma coisa. É aquela piadinha que eu sempre falo aqui no escritório. Se você só tem um martelo, tudo vira prego, ok? E nem sempre aquilo que você quer resolver é um prego. Erro número 2. Demorar muito para começar a colocar a mão na massa. Eu digo que você tem que estudar numa proporção ali, sei lá, de 50% a 50%. Então 50% do seu tempo você foca na teoria, que é importante, não estou falando que não é, mas os outros 50% ou até mais, dependendo de que material que você está estudando, você pode focar na prática. Por quê? Porque essa prática vai fazer, primeiro, você fixar esse conceito, né? Vai informar aí para a nossa mente que aquilo é importante, que você dá uma devida importância para que ela possa registrar tudo aquilo ali. E segundo, você tem um reforço positivo, você tem uma recompensa e com isso lhe causa um prazer de ver alguma coisa funcionando, ok? Então, a minha dica aí não fique sendo um estudante profissional, aquela pessoa que só estuda e na prática não faz nada. Então a minha recomendação dessa questão de dividir, balancear o seu tempo entre estudo e prática, a minha receita inicial 50% você vai achar a sua, e a segunda dica dentro desse tópico é você criar pequenos projetinhos que sejam importantes para você. Então, dependendo do que você faz, do que você gosta de repente de game, escreve alguma coisa, algum mod, alguma coisa, sei lá, para Minecraft, ok? Que vai te dar um prazer maior, vai te motivar muito mais a hora que você cumprir esses resultados. E pode ter certeza, no início vai ser um pouco mais difícil, mas você não pode ter medo. Encara logo já esse desafio para que depois no restante da sua carreira, depois do restante aí da sua parte profissional, você possa ter bastante sucesso com isso e aprender a encarar de fato os problemas de uma vez. Bom, número 3, achar que você já sabe de tudo, ok? É muito comum quando a gente é bom em alguma coisa, a gente achar que já sabe o suficiente, achar que a gente já sabe tudo, achar que a gente já sabe estudar, e pode ser que você caia nisso, ou pode ser até que você esteja nessa situação do tipo, não, a certa linguagem de programação eu sei tudo, não preciso mais escrever, não preciso mais estudar nada, porque eu já sei escrever naquela linguagem de programação, codificar naquela linguagem de programação. Então não preciso mais, tô tranquilo, ok? Cuidado com essa afirmação, porque a gente nunca sabe de tudo. E é engraçado que ao longo da sua carreira, quanto mais você vai evoluindo na sua carreira, quanto mais você vai progredindo, mais você vai percebendo que você não sabe de nada. Sabe a grande frase do ilustre filósofo que só sei que nada sei? É muito importante, essa frase foi dita há muito tempo atrás e ainda continua sendo válida e vai continuar sendo válida por muito tempo. Então não se iluda com essa sensação, porque é uma sensação até de conforto. E como a tecnologia, o mundo está evoluindo muito rápido, esses ciclos de evolução estão muito curtos,
com certeza você vai ficar defasado muito rapidamente. Número 4. Achar que você não sabe nada, ok? Ao inverso do número 3, já percebi muita gente que sabia das coisas, já sabia como fazer, mas ficava travado ali, fissurado com uma questão e até às vezes uma questão de autoestima, ok? Achando que não sabia de nada. E olha, tem uma notícia interessante para quem está nessa situação. Você não é obrigado a saber tudo, ok? Eu mesmo não sei tudo e eu já me coloquei nessa posição algum tempo atrás do que eu não sei tudo. Então isso te traz um conforto cognitivo que a gente comenta, que é o quê? Uma sensação tranquila que você está aberto para aprender. É como se fosse uma criança que ali cai, levanta, brinca, sai aprendendo, tem curiosidade. O mais importante é você nunca matar essa chama, né? Apagar essa chama da curiosidade, que é a chama da criança que vive dentro de você. Aquela criança curiosa, aquela criança que está aberta para o mundo, que está ali, não está muito racional aquela uma determinada situação. Ela age muito com o coração, com a curiosidade e ela segue em frente. Ok? Por quê? Porque ela sabe, porque ela, quer dizer, ela nem sabe ainda de todas as coisas e ela precisa aprender para ela evoluir rápido. E assim você pode também pegar essa receita. E aí, número 5 é desprezar o conhecimento de outras áreas. Isso aí já aconteceu comigo mais de uma vez, inclusive até que eu acordei, me dei conta que eu estava desprezando outras oportunidades. Por quê? Normalmente eu achava, por exemplo, que, sei lá, alguma área da humanas era menos importante que a área da computação. Por quê? Porque código é difícil. Mas daí eu comecei a perceber que o fato de eu pensar dessa forma excluía a possibilidade de eu aprender alguma coisa de humanas. E por que eu observei que isso é importante? Porque a computação, a programação, o código e a tecnologia em si é só um instrumento, é uma ferramenta para resolver um determinado problema. E se você exclui alguma área de conhecimento aí, que seja direito, humanas, letras e até algumas outras áreas da computação, sei lá, que você não gosta muito, não tem muita familiaridade, você está excluindo a possibilidade de conhecer bem sobre um tópico e resolver aquele problema muito melhor, de uma forma muito mais rápida e certeira, ok? De que alguém esteja chegando agora. Por exemplo, se eu pedir para você, sei lá, faça um algoritmo que seja capaz de resolver um limite, ok? Ou uma integral, ou uma derivada. Se você não souber o que eu estou falando, se você não souber o que é isso, primeiro, você vai precisar estudar. Só que se você já sabe isso de uma forma, não precisa nem ser gênio, tá? Não estou falando assim, olha, seja gênio, seja especialista em todas as áreas. Você não vai conseguir isso daí, fica tranquilo. Eu estou comentando só de ter uma noção. Então, se você já tem uma noção, a sua chance de resolver aquele problema perto de alguém que não tem é muito maior. E você vai resolver aquilo com muito mais facilidade, muito mais tranquilidade e de uma forma muito mais certeira, ok? Número 6, parar de estudar depois quando você termina a faculdade, algum curso técnico ou até mesmo depois que você é contratado. Esses dias eu estava conversando com meu colega, ele senta ali, por acaso é meu sócio também, e a gente estava comentando como muitas pessoas matam literalmente o seu cérebro depois dos 20 e poucos anos. Quantas pessoas você conhece que manteve de fato aí a mente ativa, aprendendo alguma coisa? E não como eu posso dizer, alguma coisa que é difícil. Vou dar o meu exemplo. Eu já programo há quase 20 anos e programar para mim, apesar de ser muito complexo para algumas pessoas, isso já está incorporado na minha cabeça. Pô, quase 20 anos, se você não souber um pouco mais do que você está fazendo, tá difícil. Então, para mim, programar é só uma questão de mais um dia de trabalho. E isso, meu cérebro já se acomodou. Então, o que eu aprendi? Eu aprendi que eu tenho que ficar interessado em outras coisas, em outras áreas que são diferentes, que muitas vezes eu transformo isso como hobby. Como, por exemplo, fotografia, marcenaria, jiu-jitsu são 3 áreas que eu acabo aprendendo um pouco mais, que não é a minha área do dia a dia. Então vai forçar a minha mente a aprender alguma coisa e até outras coisas, outras áreas da computação. A gente tem, vamos dizer assim, a sorte de estar trabalhando numa área que é muito extensa, né? A gente consegue ter uma possibilidade aí de áreas de atuações quase infinitas, porque a computação aí está em todos, né, está auxiliando aí todo mundo. Então, de repente, é interessante você começar até dentro da área da programação, se você não curte coisas como hobby, outras coisas assim um pouco mais
diferentes, até começar a estudar alguma outra situação. Por exemplo, dentro da área da computação, eu tenho uma certa curiosidade e eu já aprendi o suficiente sobre redes neurais e segurança da informação. Não sou especialista, não trabalho com isso de fato ali no meu dia a dia, mas eu tenho um certo conhecimento porque eu fui correr atrás e aprendi. Isso me forçou também a aprender algo novo. Isso aí, querendo ou não, vai ser muito valorizado na próxima oportunidade de trabalho ou qualquer coisa que você esteja buscando aí no futuro. E aí, a número 7, que é desprezar o relacionamento humano, evitar o relacionamento humano. Nós, programadores, eu digo isso porque, como eu comentei, já sou programador já há muitos anos, a gente tem uma certa tendência ali de colocar o fone de ouvido, colocar a plaquinha do lado, ou não, quase como uma plaquinha do tipo não me perturbe, e ficar ali o dia inteiro ali brincando com a nossa mente, brincando com problemas mais complexos. Só que isso vai contra a nossa natureza. A natureza humana é de relacionamento, ok? A gente precisa de se relacionar com outras pessoas, ok? Então isso é extremamente importante. E não tem nada de errado se concentrar e ficar ali. Só tem, vamos dizer assim, entre aspas, errado, desprezar outra parte. Então reserve uma parte do seu dia, talvez nem que seja no expediente, pode ser no happy hour ou então na hora do almoço, de trocar uma ideia com o pessoal. Vai fazer, inclusive, você ser mais valorizado na empresa ou até fazer algumas pessoas da sua família entender o que você faz no dia a dia, ok? Para evitar aquelas tipo de situação do seguinte, tem lá aquela pessoa, né? Ela nem sei o que ela faz, eu só sei que ela senta lá, fica lá e às vezes nem o seu superior, nem seu chefe, nem seu líder, seus amigos ali que trabalham com você sabe o que você faz. Isso é ruim. A médio e longo prazo, quando a gente está falando aí de oportunidades futuras, ok? Porque, querendo ou não, como nós seres humanos, isso é intrínseco da gente, a gente valoriza relacionamento, querendo ou não, a outra pessoa que tem um melhor relacionamento que você com outras pessoas, a chance dela ser promovida, inclusive, é muito maior por conta disso. Número 8, adotar a última modinha da tecnologia só porque você leu e ou escutou por aí ou tem um amigo testando, ok? Cuidado com essa afirmação, cuidado com essa tendência de adotar aí alguma coisa só porque alguém falou que é bom, ok? Então, por exemplo, saiu agora na notícia que o Facebook, isso é muito comum, às vezes eu escuto falar, que agora está usando o React, por exemplo. Ou o Google está criando uma nova biblioteca, um novo framework chamado Angular. Ok? Tudo isso são tecnologias muito importantes, é claro, tem o seu devido valor, mas como qualquer outra tecnologia, não importa se é COBOL, se é Fortran, se é C, se é Python, se é PHP, se é Java, ou o que for, tem que ser usado com uma certa parcimônia. Lembra que eu comentei que se você só tem um martelo na mão, tudo vira prego? Então, nem sempre aquela tecnologia que é usada no Player A, no Facebook, é boa o suficiente para o seu problema. Não exclua, a gente não pode excluir ela que é uma tecnologia ruim, não é isso que eu estou falando. É que talvez ela não seja boa o suficiente ou seja adequada para resolver aquele problema que você está se prestando a resolver. Então, minha dica com relação a esse tópico é: entenda muito bem o problema antes de pensar na tecnologia. E depois que você entender bem o problema, depois que você tiver uma certa visão de como resolver aquilo lá, você vai ter uma maior capacidade de escolha da melhor tecnologia que se aplique a isso. E se for um Fortran, se for um COBOL, que seja, ele vai resolver muito bem. Aliás, essas tecnologias aí estão muito ativas. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa do INPE, Instituto Nacional de Pesquisa e Espaço, comentando que ele comentou que até hoje o pessoal dessas áreas de ciência usam o Fortran, o Fortran 70, lá da década de 70, para fazer. Por que eles usam ainda essas tecnologias que são relativamente bastante antigas perto das que a gente está vendo? Porque funciona. Porque já está provado, né? Imagina você colocar alguma coisa para voar lá no céu, um satélite, um foguete levando um satélite e você fica lá pensando, né, lá na casa-mata lá de lançamento, lá naquela área de lançamento lá, pô, será que aquilo vai dar um bug? Será que aquilo vai funcionar? Você não pode ter esse tipo de dúvida, ok? Claro, tem algumas áreas que são mais sensíveis que outras não a experimento. Por isso que eu estou comentando. Primeiro entenda o problema, primeiro entenda a situação e depois usa a melhor tecnologia.
A penúltima é, só porque você assistiu, essa é engraçada, só porque você assistiu o Mr. Robot, não significa que você é um hacker da programação, ok? Não é só porque você assistiu Piratas do Vale do Silício, nossa, essa é antiga, significa que você manja tudo de programação, ok? Você tem que tomar muito cuidado com esses filmes, você tem que tomar muito cuidado com essas séries, porque o principal trabalho ali do diretor é colocar uma visão, vamos dizer assim, hollywoodiana para que você se fantasie com aquilo. É o trabalho dele te manter fixado naquela série, fazer você gostar daquela série. E se ele colocar de repente mais do mesmo que você está acostumado, você vai ficar entediado. Já pensou ele colocar lá, agora vamos colocar uma rotina de um escritório de contabilidade. Daí aparece lá a secretária atendendo o telefone, alguém carimbando, alguém digitando alguma coisa. Que graça, entre aspas, isso tem. Isso não tem graça nenhuma, né? Ou colocar de repente eu aqui no meu computador programando e parado assim, né? Programando o dia inteiro. Ok? Isso não tem graça nenhuma. Ele tem que colocar alguma coisa lá para que você tenha... fala assim, nossa, que legal, olha só. Ok? Então, mas também não exclua essa série. Só coloca na mente, só coloca na cabeça que aquilo lá é um filme que foi feito exclusivamente para te manter preso lá dentro, para fazer você gostar, para fazer você se vislumbrar com aquele ambiente. Então ele coloca uma trama, coloca ali normalmente aquela, né, que a gente chama de jornada do herói, que aquele cara que tem um problema, luta com ele mesmo e depois luta com algum inimigo em comum e depois ele consegue se salvar disso. No caso, por exemplo, do Mr. Robot, a série, eu mesmo já assisti. Qual que é o inimigo dele comum? Ah, a grande corporação, né? As grandes corporações ali, o governo. Então ele tem até uma causa hacker por trás, tem uma associação ali escondida. E isso aí já é uma receita clássica, por exemplo, do cinema. O próprio Batman, inclusive, tem. Né, o herói, todo herói ele tem essa característica aí de ter um ponto fraco. Superman, Kryptonita, o Batman, ele, se eu não me engano, ele caiu lá na caverna lá junto com os morcegos, por isso que ele se fantasia de morcego e sai dando porrada em todo mundo. Ok? Então, isso já é uma receita já de décadas já da indústria do cinema para fazer você ficar entretido nessas séries, nesses filmes. Bom, e a última, né? A última é achar que HTML é uma linguagem de programação. Porque HTML não é uma linguagem de programação, HTML é uma linguagem de marcação e a melhor definição que eu dou para o HTML para pessoas que estão querendo aprender, para um leigo, por exemplo, imagine que você esteja escrevendo uma carta no Word, ok? Essa carta no Word, com certeza, ela pode ser impressa, ela pode ser vista, ela pode fazer aquilo que você quer. Só que se você não mexer com ela, se você deixar ela quietinha lá, ela vai ficar escrito aquilo que ela está escrito para sempre. Porque ela não vai mudar. Então a capacidade de uma linguagem de programação é criar algo dinâmico, é criar alguma coisa que mude. Então, continuando nesse exemplo aí de HTML, significa, por exemplo, você colocar uma frase que a hora que você abrir o seu HTML, ele vai falar assim, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está abrindo a página. Se ela fizer esse cálculo, vamos assim dizer, ela já é dinâmica, só que você precisou de alguma outra linguagem de programação para fazer isso. Pode ser JavaScript, pode ser PHP, pode ser Java, pode ser C#, pode ser qualquer outra linguagem, mas ela vai trabalhar junto com HTML, ok? Então HTML ali é só como se fosse um documento estático, é a carta que você escreveu, o texto que você escreveu no Word. O fato de você escrever o texto no Word não significa que ele vai ser alterado. E ainda bem, né? Já pensou você escrever alguma coisa que toda hora muda, né? Que não é para ser mudado, que não é para ser alterado, ok? Então o HTML ele não é uma linguagem de programação, ele é uma linguagem de marcação, uma linguagem de texto. Ok? Então eu encerro o vídeo de hoje, ficou um pouquinho mais longo que o normal, com uns 10 dicas e erros também, dicas de como evitar e erros que normalmente a maioria dos programadores novatos aí que estão começando na área cometem. Ok? Então fica assim, muito obrigado, se você gostou, dá um joinha no vídeo, se inscreve no canal e assim eu vou saber se eu estou fazendo um bom trabalho. Ok? Tchau, tchau!